Absoluto cinema. Salve, salve, senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma vez comentar sobre a UEFA Champions League, as quartas de final que estão simplesmente insanas. Que jogos foram esses, hein? Esses jogos de ida foram espetaculares, está tudo em aberto para a volta e a semana que vem promete demais. Promete demais, foram 3 empates e apenas uma vitória que poderia ter sacramentado o confronto, mas o Atlético de Madrid deu muita bobeira e deixa também aberto o confronto ali com o Borussia Dortmund, que vai ser decidido na Alemanha. Inclusive eu cometi uma gafe no vídeo de ontem, né? Dizendo que o primeiro jogo seria lá no Signal Iduna Park, na casa do Borussia, mas o primeiro jogo foi na Espanha, no estádio Wanda Metropolitano do Atlético de Madrid. Bom, a gente pode começar justamente falando então desse jogo, né, que foi o único jogo que teve um vencedor nesses jogos de ida da Champions, nas quartas de final, foi Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund 1. Ficou bem barato porque o Atlético desperdiçou muitas chances de gol. Foram 14 finalizações do Atlético, 9 na direção do gol. O Borussia finalizou ao todo 12 vezes, sendo 4 na direção do gol, teve mais posse de bola. O time do Simeone, ao longo da história dele lá, né, são mais de 11 anos, não é um time que costuma ter a posse de bola, é um time mais defensivo, que joga no contra-ataque e muita gente fala que é anti-futebol, anti-jogo e tal. Eu acho que o futebol, o esporte é para se vencer e às vezes funciona, às vezes não. O fato é que na Champions League o Simeone sempre esbarrou ou no Real Madrid, 2 vezes na final, ou no Cristiano Ronaldo, que por incrível que pareça não, né? Que curiosamente estava no Real Madrid nas 2 finais também. Mas o maior problema foi o Sérgio Ramos. Enfim, quem está acompanhando o Atlético de Madrid nessa temporada vê que o time está diferente, está mais ofensivo e foi assim hoje. Ele teve mais oportunidades, mas o Borussia teve a posse de bola. Como eu disse, 14 finalizações, 9 chutes na direção do gol. Os gols foram marcados pelo Depou logo com 4 minutos de jogo, falha da defesa do Borussia Dortmund, que é um time limitado, é o pior elenco, eu acho, desses 8 times que ainda estão vivos na Champions, mas tem boas peças, né? Você tem o Marco Reus, que começa mais uma vez no banco de reservas, mas tem o Jadon Sancho recuperando seu futebol, que o Ten Hag conseguiu consumir lá no Manchester United, como ele faz com muita gente, né? Não foi só o Sancho, mas no caso o Sancho nem dá oportunidade para ele dar. E tinha ali também o Hummels na zaga, né? Que inclusive completou hoje 500 jogos com a camisa do Borussia, o segundo jogador que mais vestiu a camisa do time na história. Bom, esses são os principais jogadores de nome, né? Você tem o Henry Khan, que é campeão pelo Liverpool, é um bom jogador ali no meio campo, e o ADM, que é uma promessa e que vem fazendo boas temporadas. De resto, não são grandes jogadores desse time, né? Tem o Madison, que está indo bem, que está emprestado pelo Chelsea, o Fulcro, que foi destaque na Bundesliga na temporada passada e foi contratado para ser o centroavante, mas quem decidiu para o Borussia foi o Haller, que entra no lugar do Fulcro e faz o gol que mantém o Borussia Dortmund vivo para o jogo da volta. Né? O gol do Atlético de Madrid sem ser do Depou, né, aos 4 minutos, foi marcado pelo brasileiro Samuel Lino, que vem fazendo uma grande Champions League, também uma grande temporada com o Atlético na La Liga, mas principalmente na Champions. O Atlético na La Liga não está tão bem, inclusive ele tem ameaçada a permanência dentro do G4, assim como o Borussia também tem lá no campeonato alemão. Mas eu acho que o Borussia está ainda pior, né? O Atlético em algum momento chegou a incomodar um pouco mais ali os 3 primeiros, o Borussia corre muito risco mesmo de ficar fora da próxima Champions. Bom, e o Atlético é um time melhor, né? Você tem ali o Griezmann, que foi eleito melhor em campo, segue jogando muita bola. O Morato vivendo uma grande temporada, é um dos artilheiros dessa edição de Champions. E o Oblak, que foi o herói nas oitavas de final, defendendo lá 2 pênaltis contra a Inter. E é um goleiraço também, né? No caso dos goleiros, eu acho que talvez seja a maior discrepância, embora o Kobel tenha ido bem. Ele foi bem ali. De 9 chutes, ele defendeu 7. E é isso, vitória do Atlético de Madrid por 2-1. Acredito que eles são favoritos pelo time que tem, pelo futebol que jogam, né? É um time melhor treinado, você pode não gostar do estilo de jogo do Simeone, mas não dá para negar que ele é um técnico muito melhor que o Terzic do Borussia Dortmund, né? Então o Atlético é um time melhor, só que tem a mística, né? Tem o Borussia Dortmund jogando em casa, uma torcida que é
muito incrível, né? Sempre joga junto com o time, vai ser muito difícil jogar lá na Muralha Amarela. Eu acho que o Atlético de Madrid, embora tenha vencido, fica numa situação parecida com a do Arsenal, que vai ter que decidir contra o Bayern de Munique também na Alemanha. E você pega um time com camisa e muita tradição, que é o Bayern, e com uma torcida muito forte, né? Com o estádio inteiro contra. Vai ser o mesmo caso do Atlético, só que ele tem a vantagem de ter vencido e de ter um time melhor do que o Dortmund. No caso do Bayern e do Arsenal, o Bayern tem um time melhor, mas que não vive um momento melhor. E a discrepância não é tão grande, ao meu ver, assim. Não que Atlético e Borussia seja uma discrepância gigante também, mas eu acho que é a maior discrepância dessas quartas de final. Bom, o outro jogo, Barcelona e PSG, né? Mais uma vez um grande confronto entre essas duas equipes. Um jogo com duas viradas. O Barcelona começa vencendo, o PSG vira e o Barcelona vira de novo e termina com a vitória. O primeiro gol foi do Rafinha, que foi muito criticado aí na última data FIFA com a seleção brasileira. Realmente não foi bem, né? Assim como o Vinícius Júnior também não foi. É o Vini que deu 2 assistências ontem contra o Manchester City. O Rafinha marcando 2 gols hoje. Até então ele nunca havia marcado gol na Champions League, inclusive nas oitavas de final contra o Napoli. Ele acerta a trave, né? Ele fica desesperado que ele não fez o gol, ele ajoelha, nem vê. Eu não lembro se foi o Lewandowski ou se foi o Ferran Torres que completou o gol. Acho que foi o Ferran Torres, né, que faz o gol ali no rebote da trave do Rafinha. Mas hoje ele marca 2 gols numa falha do time do PSG no primeiro gol. O time não, né? A maior falha ali foi do Donnarumma. Acho que a zaga também deu bobeira, mas o Donnarumma saiu muito mal e eu não consigo entender o Donnarumma ser titular, você tendo Keylor Navas no banco, sendo que o Donnarumma já falhou diversas vezes e em Champions League nem se fala, né? Vale lembrar em 2022 contra o Real Madrid que ele tem aquele lance com o Benzema que ele reclama até hoje que foi falta, né? Não foi falta de jeito nenhum e não foi só aquela falha também. Não sei, depois da Euro de 2021, onde o Donnarumma foi lá um dos heróis do título da Itália, ele nunca mais teve uma fase tão boa, né? E coincidentemente quando ele sai do Milan vai pro PSG, né? Logo na sequência. Bom, o Keylor Navas, a meu ver, é injustiçado no Paris Saint-Germain, como ele também foi no Real Madrid. O Courtois é mais goleiro que o Keylor Navas. Isso foi provado depois, embora no começo o Courtois não tenha começado tão bem e o Navas simplesmente foi preterido. Aí ele vai pro PSG, começa como titular, o PSG vai lá e contrata o Donnarumma, que vem de graça. Eu não entendo, o pessoal fala que é porque o Navas tem pouca mídia, só que o Navas tem muito mais seguidores do que o Donnarumma, se for pegar por esse ponto de mídia. E o Navas tem uma carreira gigante, né? Ele é tricampeão da Champions League com o Real Madrid. E o Donnarumma não tem título de Champions. Só porque ele é costarriquenho, né? O pessoal fala que é preconceito de xenofobia aí também. Eu acho que não. Eu não sei o que é, cara. Eu não vejo nenhuma valência em que o Donnarumma seja melhor que o Navas. Nenhuma mesmo. Bom, seguindo então. O Ter Stegen acabou tomando o gol do Dembélé, teve a lei do ex. E que pancada o Dembélé deu ali. Eu acho que foi uma surpresa do dia, né? O Dembélé e o Rafinha, que são dois jogadores muito criticados. Inclusive o Rafinha pode ser meio que o substituto do Dembélé do Barcelona, embora eles tenham chegado a jogar juntos lá, né, por uma temporada. Mas agora, inclusive, o Rafinha usa a camisa que era do Dembélé, né, a 11, que também já foi do Neymar. E no primeiro gol o Rafinha comemora como o Neymar, né, que não é um cara assim tão querido pela torcida do PSG, até de forma um pouco injusta, eu acho, né? Mas enfim, ele é mais ídolo do Barcelona, embora tenha saído um pouco mal na época, mas hoje a relação dele é melhor com o Barcelona do que com o PSG, onde ele estava até outro dia. E o Mbappé? O Mbappé foi bem apagado hoje, a zaga do Barcelona foi muito bem em relação a marcar o Kylian Mbappé, embora ele participe do gol do Dembélé, né? Se ele não vai na linha de fundo, ele consegue evitar a saída, e aí a zaga do Barcelona se embanando um pouco e o Dembélé faz esse golaço. Depois é uma jogada espetacular ali, bem treinada pelo PSG, que termina no gol do Vitinha, uma tabela linda. O Vitinha faz uma boa temporada, se firmou como titular no meio campo e marca esse gol que vira o jogo para o Paris Saint-Germain, né? Mas na sequência, 12 minutos depois do gol do Vitinha, o Rafinha empata numa assistência espetacular do Pedri e o Christensen de cabeça, ele que veio do banco de reservas, né, entrou no lugar do Frank de Jong, que estava sentindo desgaste. Para jogar como volante. Ao meu ver, o Xavi errou em manter o Sérgio Roberto no meio campo, mesmo que o Pedro não estivesse 100%, ele poderia inventar outra coisa, até porque o Barcelona ficou aí praticamente 2 semanas sem jogar, né? Os times da Espanha tiveram essa vantagem em relação aos outros, né? O Real Madrid, o Barcelona e o Atlético ficaram parados aí 1 semana e meia, porque não teve rodada da La Liga nem no meio da semana passada,
e nem no fim de semana agora. Teve a final da Copa do Rei e na semana passada só teve um jogo atrasado que não envolvia nenhum dos três, né? O jogo do Valência, se eu não me engano, contra o Cádiz, mas tanto faz. Então eles tiveram mais tempo de descanso, mais tempo de treino e todos se deram bem, né? O Real Madrid, que estava perdendo, conseguiu empatar na reta final, então é um empate com gosto de vitória e derrota ao mesmo tempo que ele chegou a estar ganhando o jogo também, né? O Barcelona vence e o Atlético de Madrid também vence. Inclusive eu cometi uma gafe de novo no início do vídeo, né? Porque eu falei que só teve uma vitória que foi do Atlético, né? Foi do Barcelona também. Na minha cabeça empatar em 3-3, eu achava que ia empatar no final, mas o PSG não conseguiu. Teve chance, teve a bola na trave do Dembélé quando ainda estava 2-1 pro PSG. E aí eles tomaram a virada e não conseguiram mais chegar ao gol do Barcelona. Inclusive quase que toma o quarto gol no final do jogo. O Xavi disse que seria muito difícil conseguir a classificação lá, que ele não acreditava que conseguiria se classificar na França, mas que o Barcelona poderia ser eliminado lá. Poderia mesmo, né? A classificação está em aberto. O PSG pode muito bem ganhar no Camp Nou, como fez em 2021 na última Champions do Messi, né? Que ele faz um belo gol, inclusive, mas o Mbappé destrói com a partida. Não lembro se ele fez um hat-trick ou se foram 2 gols marcados pelo Mbappé naquele jogo, onde o Neymar estava fora por lesão, né? Depois ele até volta, joga as quartas de final contra o Bayern, vai bem, mas o PSG cai na semi para o Manchester City. O City não foi daquela vez campeão ainda, né? Perdeu para o Chelsea na final. No ano passado eles conseguiram esse título inédito que o PSG ainda busca, né? Segue em busca dessa Champions tão sonhada e o Mbappé deve estar disputando a sua última com o PSG. Vamos ver se ele vai parar aqui nas quartas de final ou se ele consegue levar o time para a semi. Vai depender muito dele, ele tem que estar mais inspirado do que hoje. Tá sendo bem marcado, beleza, mas ele, com a qualidade que ele tem, né, ele tem que se sobressair sobre a defesa do Barcelona, né, que inclusive tem ali um garoto de 17 anos, que é o Cubarsí, que fez uma boa partida, né? Tomou cartão amarelo, ele e o Sérgio Roberto. O Sérgio Roberto não acho que vai fazer tanta falta, embora ele seja o herói do 6-1, né? Ele que fez o gol da classificação lá em 2017. E o Luiz Henrique era o técnico do Barcelona, disse que aquele jogo não serviu de nada porque ele perdeu com o Juventus depois, né? Bom, é isso, o Luiz Henrique agora está no PSG, vamos ver o que ele apronta para o jogo da volta, o Xavi também. E eu acho que está tudo em aberto, o Atlético vacilou, poderia ter selado a classificação. O Barcelona não acho que selaria se fizesse o quarto gol como teve a oportunidade. O PSG que poderia ter marcado antes do terceiro gol do Barça e ter vencido o jogo hoje, né? Mas não aconteceu. É isso, semana que vem então jogos de volta, as partidas que foram na quarta serão na terça e as partidas que foram na terça serão na quarta, né? Então terça-feira que vem tem Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Barcelona e PSG, mais uma vez jogos simultâneos, né, ao mesmo tempo. Na quarta-feira Bayern de Munique e Arsenal, City e Real Madrid. Comenta aí qual jogo você está mais ansioso para ver na semana que vem e quais times você acha que vão estar na semifinal, né? Bota aí que você acha que vai estar e quem você está torcendo que chegue na final, que seja campeão. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e é isso, até o próximo vídeo. Amanhã tem Europa League, as quartas de final estão legal também, tá legal. As quartas da Europa League, tem bastante time grande.